Queridos alunos, queridas alunas, bem-vindos ao curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, CEPREP-SPECEX. Agora partiremos para a resolução da prova de 2003. Como é o nosso costume, em duas partes. Essa primeira parte englobando algumas questões e finalizaremos na segunda parte, acompanhado de um pequeno resumo das questões. Essa prova era chamada, quando aplicada, na sexta-feira, 17 de outubro de 2003, de prova de Ciências Sociais, né? Junto com a prova de Geografia. A primeira questão vem do primeiro ano, o renascimento cultural, o humanismo e as reformas religiosas. O trecho abaixo, extraído de uma peça de Shakespeare, escrita em 1599, deve ser utilizado para responder às perguntas 1 e 2. Então nós temos um trecho, coisa que não apareceu em nenhuma das outras provas que nós vimos, né, de 2004 para frente, e essa questão aconteceu nesse concurso, em 2003. Toda vez que a águia Inglaterra sai para caçar, deixando o seu ninho desguarnecido, a fuinha Escócia vem rastejando para comer os seus principescos ovos. Na ausência do gato, o rato faz bagunça, rompendo e destruindo mais do que pode comer. Personagem Westmoreland, cena 2, ato 1, da peça de Henrique V. William Shakespeare, The Complete Works, New York, Gramercy, 1975. Como pode ser percebido no texto, uma das características históricas das peças históricas de Shakespeare é a exaltação nacionalista. Contudo, a produção do grande dramaturgo possui também características marcantes do movimento artístico-cultural conhecido como... Então nós temos aqui 5 alternativas para escolher qual delas. Então, nós temos aqui períodos que são mostrados, mas que nenhum deles corresponde ao período onde Shakespeare estava, certo? Então a resposta, visto que ele era um homem do Renascimento, a resposta correta é a letra D, Renascimento, conforme vemos aqui. Próxima questão vem dos Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna, o absolutismo e o mercantilismo. Pergunta 2. No período histórico em que a peça citada foi escrita, a Inglaterra estava sendo regida politicamente pelo absolutismo monárquico? Sim, porque o absolutismo monárquico era o sistema político dos Estados nacionais modernos. Despotismo esclarecido? Não, isso vem com o iluminismo e alguns monarcas, como, por exemplo, Frederico II da Prússia. Parlamentarismo republicano? Não. Esse período ocorreu apenas quando Cromwell estava no poder, o único período da República na Inglaterra. Soberania parlamentarista? Não, porque o parlamento ainda não tinha alcançado a sua vitória, que veio na Revolução Gloriosa. Imperialismo constitucional? Não, porque não existia uma constituição nessa época para a Inglaterra, embora João Sem Terra tivesse cedido, né, um termo para os seus barões. Então a resposta correta é a letra A, absolutismo monárquico. Próxima questão, a expansão marítima europeia. 3. No século XV e início do século XVI, os europeus lançaram-se por mares e oceanos para eles desconhecidos,
em embarcações pequenas e frágeis. Nessas viagens, conheceram e dominaram imensos territórios e centenas de povos em 3 continentes: África, Ásia e América. Os portugueses foram pioneiros nesse processo de expansão. Esse pioneirismo deveu-se principalmente ao fato de Portugal, letra A, ter se constituído no primeiro Estado nacional moderno na Europa. Sim, essa é a resposta correta. Portugal teve esse pioneirismo porque ele já era um Estado nacional moderno nesse período. B. Ter recebido grandes somas de dinheiro dos países árabes que os dominavam. Não, os árabes já tinham sido expulsos. Ter aceitado as ideias de Colombo iniciando o ciclo ocidental das grandes navegações. Não, porque Colombo serviu os reis de Espanha. Ter se tornado o estado mais rico da Europa após a descoberta do Brasil. Não, o estado mais rico da Europa, né, foi a Espanha, com as minas de ouro e prata. Ter contado com amplo apoio dos reis católicos de Leão e Castela, não, isso aí aconteceu, esses reis são espanhóis, esses são hoje regiões autônomas espanholas. Então a resposta correta é a letra A. A próxima questão vem das revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, séculos XVIII a XX. O Japão, durante o século XVII, foi governado de fato pela família Tokugawa. Nesta época, o líder dos Tokugawas ostentava o título de Shogun. Funcionalmente, o Shogun ele não era um comerciante marítimo, né, já que as navegações japonesas não eram significativas, não era um banqueiro financista, isso vem com um capitalismo financeiro posterior, mas sim era um chefe militar, né, como vimos em vários filmes. Sacerdote shintoísta não, porque esses sacerdotes não eram militarizados, e Mikado também não, certo? O Mikado é um regime que não cabe ao shogun. A resposta correta, então, um chefe militar. A próxima questão vem do primeiro ano, o renascimento comercial e urbano. Questão número 5. O tipo das cidades variava conforme seus direitos ou liberdades, franquias, conseguidas mediante pagamento em dinheiro ao senhor feudal ou, às vezes, pelo uso da força. Para conquistar as franquias, os habitantes se associavam em confrarias, os artesãos em corporações de ofício, os comerciantes em guildas. As franquias eram garantidas numa carta e as cidades que a possuíam chamavam-se cidades francas. Então, aí vem a origem das franquias que conhecemos hoje. José Jobson de Arruda e Nelson Piletti, Toda a História, História Geral e História do Brasil, São Paulo, Ática, 1998. O texto acima remonta a uma fase da história conhecida como Renascimento Comercial e Urbano. Foi nessa fase, durante a Baixa Idade Média, que surgiram as chamadas corporações de ofício. Sobre elas é correto afirmar que, letra A, eram construídas pelos mestres, única mão de obra responsável pela produção e distribuição. Não, existiam aprendizes desses ofícios. Pregava a livre concorrência dentro do mesmo ofício, assegurando assim o menor preço. Não, eles eram bem controlados, né, e esse tipo de prática não existia. Localizavam-se, via de regra, no meio rural, fora dos burgos, a fim de fugir ao pagamento de impostos. Não, eles se localizavam basicamente nas pequenas cidades, né, onde eles faziam, por exemplo, construção das igrejas. Eram formados por oficiais ou companheiros auxiliares dos aprendizes, sendo que esses últimos recebiam salários. Não, essa formação não permitia que o aprendiz recebesse salário. Caracterizavam-se por reunir profissionais de um mesmo ramo, como dos sapateiros, dos ferreiros ou dos alfaiates. Perfeito, essa é a resposta correta. Então a letra E responde à questão. A próxima questão vem da sociedade feudal dos séculos V ao XV,
Conteúdo do primeiro ano. 6. Depois de 21 anos, iraquiano sai da toca. Condenado à morte por fazer oposição ao ex-ditador Saddam Hussein, o iraquiano Jawad Amir passou 21 anos ininterruptos escondido num cubículo entre duas paredes, na casa dos pais. A aprovação de Amir começou em 1982. Na época, com 28 anos, ele apoiava um líder religioso xiita, transgressão que lhe valeu a decretação de sua execução pelo regime de Saddam. Embora sejam 60% dos 24 milhões de iraquianos, os xiitas sempre foram perseguidos pelo ex-ditador de origem sunita, o ramo majoritário do islamismo. Esse trecho vem do Jornal da Tarde de São Paulo, capital, do dia 28 de abril de 2003. Nos últimos anos, o mundo teve sua atenção voltada para a questão muçulmana, e singularmente a região do Oriente Médio foi berço de 3 credos religiosos, que hoje somam o maior número de fiéis do planeta. Descartando-se considerações políticas, pode-se afirmar que a religião revelada por Maomé é o credo religioso que mais cresceu no planeta nos últimos 10 anos. Sobre o islamismo, pode-se afirmar que, letra A, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta. Sim, isso é fato, e essa é a resposta. Os livros do Islão, o Corão e a Suna, negam a tradição judaico-cristã. Muito pelo contrário, eles aceitam profetas como Moisés, né, como profeta, assim como Maomé, e Cristo também como um profeta. Ao contrário do judaísmo e do cristianismo, não possui divisões internas. Sim, tanto que vimos na questão anterior. Como o cristianismo e o judaísmo permite a ingestão de qualquer tipo de alimento. Não. O judaísmo tem as suas prescrições alimentares e o islamismo também. Da mesma forma que o judaísmo e o cristianismo rejeita a Guerra Santa. Muito pelo contrário, é um dos princípios. Então, a resposta correta é a letra A. A próxima questão vem do segundo ano, a independência dos Estados Unidos da América. 7. A expansão para o oeste produziu nos Estados Unidos uma crescente fermentação nacionalista, intimamente relacionada com as anexações territoriais. Essas foram realizadas mediante tratados ou compras e também por meio de guerras de conquista. Luiz Koshiba, História, Origens, Estruturas e Processos, São Paulo, atual 2000. A expansão territorial dos Estados Unidos foi marcada principalmente pela marcha para o oeste, que transcorreu praticamente por todo o século XIX. Sobre tal processo, pode-se afirmar que, letra A Flórida foi adquirida dos ingleses mediante o pagamento de grande indenização. A Flórida foi adquirida dos espanhóis. Tanto a Califórnia quanto o Arizona foram anexados após a Guerra Hispano-Americana. Não, a Guerra Hispano-Americana envolveu Cuba. O Alasca foi adquirido do Canadá após o pagamento de uma pequena indenização. O Alasca foi adquirido da Rússia. O Oregon foi incorporado após um acordo diplomático realizado com a Inglaterra. Sim, isso é correto, essa é a resposta. A Louisiana foi anexada após a derrota do exército napoleônico frente aos americanos. Não, a Louisiana foi comprada aos franceses no tempo de Napoleão. Resposta correta, a letra D. Portanto, encerramos aqui a resolução da prova de 2003 na sua primeira parte. Nos veremos então na próxima aula.